Alô, alô, amigos, tudo em paz? Aqui quem fala é o Guilherme Julien e esse é o Se os Tijolos Falassem, o podcast em que a gente desmonta os pilares de uma carreira médica de sucesso tijolo por tijolo. Antes de mais nada, vamos falar aqui do nosso patrocinador, a empresa Nox Saúde. É uma empresa que oferece uma solução financeira tanto para os pacientes quanto para as clínicas. E como que funciona? Se você quer fazer um atendimento via convênio e precisa ali do certificado do desembolso, a Nox Saúde apresenta para você essa solução. Se você não tem aquele dinheiro na hora, não tem problema, você consegue atingir a medicina que você quer. Através deles você consegue uma linha de crédito e eles fazem esse primeiro pagamento e depois você só acerta com eles e fica tudo certo com a clínica. Beleza? Então, tô aqui com meu amigo Pedro Kaufmann. Pô, gostei da apresentação, hein? Para as próximas vezes eu vou deixar você fazer todas aí. Já roubou meu lugar de fazer aqui a introdução do episódio e mandou bem na hora de explicar aí sobre o pessoal da Nox. Então, um abraço a eles. Claro que nós estamos sempre à disposição e a ideia é essa que o Gui colocou, né? Para facilitar esse triângulo que a gente sabe que as operadoras de saúde estão sofrendo bastante, essas questões de déficit recentemente e tiveram que pressionar um pouco mais aí os médicos na hora que emitem aí o comprovante de pagamento, né? Porque tinha muita gente fazendo fraude, essas coisas. Sempre tem. Para fugir disso, fazer um trabalho sério, o pessoal da Nox ajuda. Lembrando que não é só para consultas, tá? Para esses pacotões que existem, vai no nutrólogo, vai fazer uma bioimpedância, uns exames de sangue, ou às vezes procedimento cirúrgico que é o mais valioso, né? Vou fazer uma cirurgia, custa 100 mil reais, 50 mil reais, você não tem esse valor ali à vista para pagar, para receber o comprovante e bater na porta do convênio para solicitar o reembolso, a Nox ajuda aí a você ter, enfim, o dinheiro para fazer o pagamento e depois quando você receber do convênio você paga ali o médico, né? Então, abração a eles aí, fiquem à vontade para mandar mensagem para a gente ou entrar no site que está no link. Vamos já começar falando também muita coisa administrativa hoje, mais um convidado que eu adoro, né? Tipo, pô, os moleques ficam vacilando para chamar quem eles querem, eu vou chamando todo mundo que eu sei que vai ser uma resenha, então a gente tá aqui uma aula. Exato, vai ser uma aula, o Dr. Eduardo Figueiredo, um monstro, muito amigo nosso, gente finaça. Formado pela Santa Casa, depois fiz clínica médica lá, foi se aventurar também no mundo da gestão aí, fez o MBA da GV, tá fazendo mestrado e agora é um gestor lá num dos grandes aí centros de saúde, né, na Rede Dora, e pra gente é um prazer imenso ter você aqui, obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. A gente demorou bastante, né, para conseguir encaixar a agenda, até teve um dia aí que a gente quase conseguiu, mas infelizmente tive um problema na família, né? Minha mãe fraturou o tornozelo, eu tive que estar com ela naquele dia. Mas, olha, eu gostei bastante, né? Quando a gente conversou depois de muito tempo, né? De conhecer o canal de vocês. Tava comentando, né? Agora há pouco que eu vi vários episódios, principalmente aí na plataforma do Spotify. E tem várias pessoas, né, de gestão que já vieram aqui. Uhum. Tem várias pessoas de peso, né? Pessoas antigas aqui. Tem uma, né? Então, professor Balestrinho ali. Que isso, né? Monstro, realmente. Tem uns nomes aí. Não, pelo contrário, eu me considero, né, uma pessoa ainda aprendendo, ainda em formação, né? Já tenho aí bons anos de experiência, mas percebo, né, que tem um longo caminho pela frente mesmo e as coisas estão mudando rapidamente, né? A gente tem que se adaptar, a gente tem que entender como é que tá o contexto. E, assim, falando, eu vi, né, nos outros episódios quando a gente conversou, o pessoal fala bastante da cronologia, né, da formação, de como chegou até aqui. E eu lembro que muitas vezes eu conversei com pessoas, né, já em outras fases, né, mais avançadas, e que me incentivaram bastante a chegar onde eu tô, né? Então eu espero que eu possa também ajudar pessoas a se encontrar, a pensar em formas alternativas, às vezes fora do que a gente está acostumado, né? O mais ortodoxo, formação mais clássica, médica. Sair da caixinha. Sair da caixinha, eu fugi bastante, né? Eu falo que eu fugi bastante do caminho mais habitual. Então talvez possa ajudar algumas pessoas a pensar dessa forma também, a ficar tranquilas, né? Não, e sabe que eu já queria começar com uma pergunta antes mesmo da gente já partir para o que é a linha do tempo, e os moleques vão até se assustar, falar, pô, que o Pedro tá fugindo aí da espinha dorsal, que é perguntar como é que foi o começo da faculdade e tal. Mas sabe uma coisa que para mim é sempre desafiadora, assim, que número 1 é você falar que você é clínico, né? Aí já todo mundo fala, porra, mas até aí o meu amigo que saiu da faculdade ontem, ele é clínico também. Como assim você é clínico? Puta, pra você explicar isso sempre já é um desafio, assim, sinceramente, até um pouco broxante, porque existe uma diferença
bizarra entre o clínico e o generalista, que pra quem é da área conhece e não é... Fala mal do generalista. Não é nenhum tipo de... Tô brincando, porque eu sou, tô brincando. Mas é só porque, de fato, existe. E aí, o que eu acho mais complicado ainda é quando você quer falar que você trabalha com gestão, né? Então, é tipo, você já botou uma coisa que é difícil do povo, de geral, entender, e você adiciona uma em cima que, tipo, o que esse cara faz? Como assim ele é médico? Porque é um pouco disso que a gente tá conversando até antes de começar, né? Que o mundo administrativo em saúde, que todo mundo hoje bota como gestão, ele tá crescendo tanto e ele, dentro desse mundão, tem as suas subespecificidades, né? Ali as coisinhas que, enfim, são diferentes mesmo. E como é que tem sido isso pra você hoje, assim? Eu acho que eu tô desbravando realmente uma coisa que a gente não está acostumado, né, na faculdade, mesmo na formação na residência, né? Tem muitas pessoas, chefes, colegas, olhavam até torto quando eu falava em gestão, assim, tem muito preconceito. Uhum. E o MBA me abriu muito a cabeça, né? Começou a me mostrar um mundo novo. Mas quando eu entrei de fato, né, na Reddor, fui chamado para ser gestor lá e fui crescendo lá no hospital que eu trabalho, realmente você vai vendo que é muito além do que você poderia imaginar. Tá? E tem muita área para você trabalhar na gestão. E está muito carente realmente porque não tem tanto interesse ou conhecimento da parte dos médicos, né? Então, você vê que tem pessoas mais antigas que já desbravaram esse caminho, né? Mas que antes, assim, não tinha tanta demanda, não viam tanta oportunidade de puxar médico para essa área. Hoje em dia, eles veem, né, o quanto é importante você ter uma formação médica e ser um gestor, você unir esses dois mundos, né, essas duas realidades. Então, acho que, para mim, hoje em dia, né, como eu sempre falo, eu estou em formação, né, não sou uma pessoa super, ultra especialista, mas estou me especializando cada vez mais. Mas eu vejo que é um mar azul, assim. É isso que um oceano azul. Tem muita oportunidade para gente, para todo mundo que tem interesse em gestão, tem interesse por parte das empresas, por parte até da administração pública, né? É muito carente de médicos bem formados, ou profissionais de saúde de forma geral bem formados. Então eu entendo que nada me preparou durante a faculdade para eu estar onde eu estou, desculpa, para estar onde eu estou. E realmente, assim, me deixa muito animado, assim, de conhecer esses novos caminhos, conhecer esses novos mundos, sabe? Sim. Eu não sei nem explicar para vocês em palavras, é difícil explicar. Difícil. Eu nunca participei de uma entrevista como essa, por exemplo, a gente conversar. Normalmente é conversa de bar, assim, né, que a gente tem. Mas o que eu diria para vocês é isso, é um oceano azul, é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, nossa formação acadêmica e técnica. E assim, tem muito espaço pra gente. Legal saber disso, porque às vezes a gente recebe aqui colegas médicos que vão falar da área de atuação deles, e às vezes é meio desanimador que você sente que é um lugar que tá meio sobrecarregado, que já não tem muito espaço pra aparecer, então... Pra mim, até que tô entrando no... Não, sai dessa, velho. O gestor do grupo sou eu, mano. Tem espaço pra todo mundo, ele acabou de falar. Isso é legal saber dessas oportunidades. Não, beleza, então. Eu tô passado esse primeiro momento de desconcentração. Me diz, como é que foi, então, Santa Casa, assim? Tipo, pô, você passou, como é que foi entrar lá? Cara, assim... primeiro eu batalhei bastante, né, para passar no vestibular, ralei, né, tive uma formação muito boa no colégio, fiz cursinho desde cedo, mas assim, nossa, como é difícil, né, passar. Então eu passei depois de muito esforço, então dei muito valor, né, para ter passado. E logo no início no primeiro dia ali que eu fui fazer minha matrícula, já fui andar com os veteranos pela Santa Casa. E desde aquele primeiro momento eu já me apaixonei. Impressionante, né? Impressionante como a gente ama aquele lugar, né? Os tijolinhos, os arcos, né? Os arcos maravilhosos. Passei por todos aqueles corredores no primeiro dia, me levaram pro cama no primeiro dia, no ensaio da Batu no primeiro dia. Cara, passei o dia inteiro lá com o pessoal. Imersão total. Um mês antes de começar eu já comecei a treinar, então assim, você já realmente ganha muito amor pela Santa Casa desde o início. E nunca, né, tinha passado pela minha cabeça que eu sairia depois para gestão. Eu pensei inicialmente assim, o que me fez escolher medicina, na verdade, foi quando eu conversei com médicos do Exército e que vi que eles tinham assim a possibilidade de fazer missões, de fazer assim um trabalho
muito legal em regiões muito carentes. Uma pegada social. Uma pegada mais social. E que eu, assim, nunca tive uma conversa com um médico, assim, civil, vamos falar assim, né? Desse tipo. Médicos militares eu tive e foi bem legal, que foi o que me fez entrar na medicina. Pensar em realmente ampliar ao máximo do meu cuidado, né? Não cuidar só de poucas pessoas ou dentro de um hospital, mas sim macro, né? Então eu já tinha essa ideia de macro. Talvez você não imaginava que ela levaria ao mundo da gestão, mas já estava ali, né? Já estava ali. E acho que também estava ali na minha cabeça, antes de eu entrar na Santa Casa, minha mãe tinha feito o MBA da GV, né? De gestão. Legal. Ela é médica, ela é broncoscopista. E acho que isso já ficou assim, no fundo da minha cabeça já ficou, mas não estava ali na minha frente, né? Não estava claro. Durante a formação a gente não tem muito contato, pelo menos não tinha. Hoje em dia eu sei que está mudando bastante, né? A grade curricular. Mas a gente não tinha muito contato com gestão. Decidi fazer clínica médica justamente pensando já, será que não vale a pena, né? Eu fazer clínica médica, ter ali uma visão mais abrangente e depois, né, pensar em gestão. Fiquei realmente pensando, será que é um bom caminho? Mas isso quando, assim? Justamente no sexto ano já. Sexto ano, já saindo, eu falei, clínica médica acho que é uma coisa bem legal para eu começar a minha carreira. Será que eu vou seguir minha mãe e ser broncoscopista, fazer pneu, depois bronco? Ou eu quero fazer mesmo gestão? Vamos ver. Eu fui, na verdade, assim, eu acho que eu tenho 2 caminhos bem legais que eu posso seguir. Não, trazendo um pouco da minha parte, eu acho que o legal da clínica, eu vou nunca esquecer, né? Que meu pai, apesar de... A gente brinca aqui o Dr. Carinha, né? Mas enfim, apesar dos pegas que a gente se dá, porque a gente tem opiniões um pouco diferentes às vezes, de que uma coisa que eu nunca vou esquecer que ele me falou da clínica, que foi isso, assim, tem talvez algo mais abrangente, no sentido de que se você quiser ser cirurgião, que é quase... entre aspas, parecido com um broncoscopista, um hemodinamicista, sabe? Você é um cara que vai fazer procedimento. Cara, tá ali a oportunidade para você, talvez daqui 2 anos, escolher esse caminho. Não, você quer ser um cara que quer ir para o mundo administrativo. Então, existe também. Você quer ser um radiologista. Você fala, não, radiologista como clínico é possível? Não. O cara que faz hoje em dia cardio e faz aqueles diagnósticos por imagem só vai ficar laudando ressonância, sabe? Tipo, uma coisa específica. Mas, enfim, existe, entendeu? Então, te permite ganhar muita flexibilidade. E em torno disso, é o que você falou, né? Você vai rodar ali em todas as especialidades e você vai fisgar um pouquinho de todo esse mundo que existe, né? Isso, você vai conhecer um pouquinho de muita coisa, né? Então, você vai ter contato com muita coisa. Então, lá no sexto ano, eu já comecei a me interessar justamente por clínica nesse sentido. Eu acho que eu vou ter uma visão abrangente e eu consigo usar isso para o que eu quero no futuro. Então, será que é broncoscopia? Será que é gestão? Mas as 2 coisas estavam na minha cabeça. Mas aí você fez a prova, né? Fiz a prova. Aprovado na Santa. Fui aprovado na Santa e eu falei, tranquilo, é onde eu queria mesmo, bora fazer. Só que, desde o início, né, antes mesmo de eu ter entrado, eu já queria ser militar, né? Ter essa experiência. Sim, né? Já era algo que você tinha planejado. Já tinha realmente essa ideia na minha cabeça de parar 1 ano, né? Trancar e ver o que é, né? Ver o que é esse mundo também, que foi o que me trouxe para a medicina. Ver o que eu poderia fazer, né? De cuidados mais macro e ter uma experiência fora da Santa Casa, que às vezes a gente fica também só dentro da Santa Casa, né? Acaba não vendo outras experiências. Então, eu acabei, né, nesse contexto, acabei ficando aqui em São Paulo mesmo, no HMASP. Então, foi no HMASP. Isso, no hospital aqui de São Paulo, lá do Ipiranga. E, por coincidência, né, eu acabei ali começando pela clínica e tal, mas acabei conhecendo um capitão muito gente boa, brother, que virou muito amigo meu, assim, muito irmão, que me puxou para CCH. Você ficou CCH lá. Aí eu fui médico assistente dele, ele é infecto, né? Eu generalista. Mas fui ali pra SCH para assistente dele. Fui braço do cara, assim. O que você precisar, tô fazendo. E comecei, a ralar de estudar. Eu falei, não, agora eu preciso estudar. Como é que eu posso ser da CH e não souber, né, da legislação? De antibiótico. Antibiótico foi a primeira coisa que eu aprendi. A primeira coisa que eu fui estudar, fui fazer curso de emergência, fiz curso de antibiótico, comecei a pegar assim a papirar, que nem o pessoal fala no exército, né? Que eles estudam. Papirar, tem as gírias. Papiro, é isso mesmo. E aí comecei a papirar, assim, aí eu comecei a aprender bastante coisas fora, né? Da clínica ou fora do habitual. E lá,
sendo da CCIH, você acaba indo para o laboratório e você aprende qual que é a rotina no laboratório. Você acaba aprendendo como é que é a farmácia, acaba aprendendo como é que é a equipe de higiene do hospital, você acaba pensando em legislação, você acaba pensando nas reuniões, né? Como é que são as interações multidisciplinares. Então foi uma visão super legal. Diferente, né? Assim, você para pensar o cara... Começo, né? Logo no começo. Muita gente que eu enxergo, né? Eu posso estar enganado porque não foi um mundo que eu vivi, mas tive proximidade com os amigos, até o Arthurzinho, né? Eu morei com ele quando ele tava, e acho que ele fez a HMASP também. Ele trabalhou mais no mundo da UTI, mas a grande maioria vai para um lado assistencial, às vezes até, sei lá, não sei como que é, mas é um PSzão mesmo, fica lá tocando ficha, né? PS, internação, TI, cirúrgico, o pessoal vai também. Então você acabou tendo uma visão diferente, né? Que legal, assim. Mas aí como é que terminou esse ano? É da hora que os caras chamam pra ficar, não chama? Tem umas coisas assim? Aí eu acabei, assim, me interessando e fazendo coisas sem ninguém me pedir, assim. Comecei a fazer perfil epidemiológico do hospital. Nossa. Comecei a fazer, assim, indicador do hospital. Sozinho, assim. Só veio. Pirando e gostando e tendo interesse. Falei, pô, é isso que eu gosto, sabe? Comecei a ver que eu tinha interesse nisso dentro da medicina, né? Além da assistência. Uma coisa não exclui a outra, né? Então, eu gostei bastante de conhecer mundos diferentes do médico, no não médico, né? Enfermagem, laboratório, a farmacêutico, a higiene, pô, tudo. Essas interações todas, né? Todas essas interações que ficam, assim, fora da nossa visão. A gente acaba aprendendo muita parte técnica, né? Sim. E olhando para o paciente. Esses processos, né? A gente não vê o processo, a gente não vê tudo, como é que funciona e o que precisa para funcionar. E aí, nesse ano, né, no final do ano, o capitão, né, super brother, ele falou, não, fica mais um ano, vamos fazer junto com a R1, vamos fazer 3 dias por semana à noite, domingo, 12 horas. E aí a gente conseguiu encaixar. Mentira. Juro, foi justo. Eu ia zoar, ia falar, podia ser em qualquer lugar, menos o R1 da Santa, né? Foi no R1 da Santa. Nossa, dormia fora todo dia. Doideira, cara. Doideira. Eu trabalhava em torno de umas 100 horas semanais, 80, 100 horas semanais. Foda, né? Exército, no mínimo era 24 horas, né? Semanais. E aí, fora o dia a dia da Santa e plantão, você imagina. Só cara, desculpa, mas como que você faz isso? Porque até onde eu entendo, as obrigações militares são obrigações militares. Certo. E você tem as outras funções da residência para cumprir. Quando batia o horário, como que... Trocava o plantão da residência. Eu fazia o plantão à noite e às vezes a gente, pelo menos na minha época, né? A gente tinha folga de manhã ou à tarde, dependendo do estágio. E aí eu pegava justamente o plantão certinho para no dia seguinte eu ter folga, ir lá e cumprir minhas obrigações. Trabalhava de pós. Então eu trabalhava, toda hora eu trabalhava de pós. Eu ia atirar de pós, fazer lá o treinamento de tiro de pós. Era o jeito. Porque ainda tinha que fazer a parte física, né? Você tinha que fazer de guerra, de verdade. Você tinha que fazer as provas de exercício físico, fazia no pós. Nossa, cara, me virava. Cara, me virava. Não tem segredo, né? Que nem a gente no episódio do Thiago, né? Que é cirurgião plástico, assim, que a gente tava conversando aí, tipo... Chegou um momento que ele tava explicando a rotina dele e, tipo, tudo que ele fazia e tal. E uma hora eu falei, cara, mas você precisa dar alguma dica pra gente de como um cara que, enfim, faz tanta coisa, como é que você faz isso tudo caber na tua rotina? Eu acho que é isso, que na hora ele tentou me explicar e depois até o Brunão foi lá e me deu um toque e falou, velho, não existe resposta, você simplesmente faz acontecer, mano. Quem quer dá um jeito, né? E quando você tá na residência, você tá no gás, né? Você tá ali realmente meio ávido e você ainda tem energia. Pô, eu tinha 20 e quantos anos? Eu tinha 26, 27. Pô, aguentava, cara. Agora é a hora. Agora é a hora. Passei o R1, cara. Nossa. O R1, eu cheguei, né, mais fortinho do exército. Cheguei com 81 quilos, eu terminei com 72. Consumido, né? Nossa, consumidaço. Fora que você, cara, no plantão você não dorme, você não come. Não. Nossa, cara, eu não comia direito, eu emagreci 9 quilos em um ano. Assim, perdi tudo que eu tinha ganhado de massa magra e o resto também. Foi tudo junto. Então, assim, mas deu que pra legal juntar, que você continuou. Deu pra juntar e, assim, continuei no R1. O R1 só fazia isso. Não conseguia fazer mais nada. E eu sentia falta justamente de ter um pouquinho mais de tempo para estudar. Né? Sim. Porque justamente acabava assim, estudando enquanto eu tava fazendo as coisas. E eu tinha, né? Famosa orelhada. Aí os papiros sumiram. Os papiros não consegui fazer muito. Eu senti falta disso, né? Então, eu queria estar conversando aqui antes, né? A gente tem um salto muito importante de conhecimento, né? E prática no R1 muito grande. Mas o R2 eu já sabia, né? Que era importante
fazer ali o refinamento do conhecimento, né? Então, como a gente falou, você aprender a fazer melhor, né, do que fazer só o básico. Você entender as nuances, entender as exceções, você entender ali como realmente o porquê que você está fazendo cada coisa. Sim. Né? Então, às vezes você acaba o R1 e você fala assim, sei fazer tudo. Por que você faz isso? Não sei. Só você tem que fazer. Aprendeu de salva orelhada. vidas, né? Salva vidas. Mas quando você vai aprendendo mais, você vai vendo as nuances. Então, no R2 eu falei, não dá. Nessa vida, assim, até aguento mais ou menos, mas não vai rolar para minha formação, né? Então, vamos parar aqui. Eu pedi baixa, né? Foi bom enquanto durou. Foi ótimo. Putz, eles até me pediram para ficar mais um ano, o general na época. Me pediu para ficar mais um ano. Eu falei, putz, general, não vai dar, tá muito apertado e realmente eu preciso para minha formação. Ele entendeu, tranquilo, com esse... Mas legal que são escolhas difíceis, né? Que eu acho que é um pouco disso que a gente gosta de falar aqui, que são momentos de inflexão mesmo, assim, como você eventualmente se vê com uma oportunidade, ou seja, você foi abençoado de às vezes ter conseguido um contato legal, de estar fazendo uma coisa, tem esse envolvimento com o exército, que era uma coisa que você valorizava, que foi o que te fez ser médico e por aí vai, mas às vezes ter que racionalizar para tomar uma decisão do que você quer, né? E eu acho que é um pouco disso que a gente gosta de trazer aqui, assim. Conta pra gente como é que foi essas tomadas de decisão, assim, que você resumiu do tipo, precisa estudar pro R2 e tal, mas assim, nesse meu contexto, não sei se você já tinha claro que você ia fazer uma parte administrativa no outro ano, então tipo assim, putz, eu vou fazer um R2 que eu também não vou ficar estudando pra prova de residência, porque eu já sei que eu vou fazer uma pós, então vou focar na minha formação, tipo, como é que foi isso? Eu acho que a minha esposa até fala, né, que eu ia trabalhar com um sorriso no rosto, assim, pro exército. Eu gostava mesmo de ir pra lá, assim, gostei muito. Melhor ano da minha vida, eu falo, que foi o ano que eu tranquei e fiquei no exército. Cara, foi o melhor ano da minha vida. Achei que você ia falar que foi o ano do R1 com o exército. Não. Foi difícil, mas não foi ruim. Foi muito legal, né, porque a gente aprende muito. Um ano de propósito. Tudo. É um ano de missão, assim, né? Uma missão para você cumprir. Então foi legal também ter sobrevivido o R1 e ter feito junto. E eu ia, de fato, feliz trabalhar no exército. Assim, eu ia feliz fazer as coisas. Eu gostava demais das pessoas de lá, das interações que tinha. O ambiente é muito legal, muito diferente às vezes do que as pessoas acham, né? Então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas assim, é realmente um ambiente assim, bem legal de trabalhar. Que acrescentou muito na minha carreira. Então, sim, que nem você falou, né? Não foi só por causa do estudo. Justamente, eu sabia que eu já queria gestão a partir daí. Falei, não, é a gestão que eu quero. Muito por causa dessa interação que você teve, então. Exatamente. Então, aí, no ano antes do R1, que eu já saquei. Putz, é isso que eu quero. A gestão não é nem infectologia para ser da CCH, não. É para ser mais ainda, mais macro, sabe? Pois eu quero saber mais sobre o hospital, mais sobre sistemas de saúde, mais sobre o SUS. Eu quero saber mais. Assim, e essa fome de conhecimento e essa paixão assim, que eu comecei a nutrir, foi o que me fez perceber, não, é isso que eu gosto. E eu gosto também de clínica, eu gosto também de atender. Eu comecei a perceber que dentro da clínica eu gosto de emergência, assim, coisas resolutivas, rápidas, coisas assim bem intensas, né? Mas eu gosto disso, né? Um ambiente legal. Então foi aí que eu comecei né, no ano de exército, no R1, a entender, onde que eu quero ir? Eu quero ir pra lá. Né? O que é lá? Não sei. Não sei. Não sei. Que nem eu tô falando, eu tô desbravando cada vez mais esse mundo da gestão, né? Abre cada dia mais, abre para mim esse leque. Mas na época era um leque pequenininho, né? O que eu conhecia? Santa Casa, Hospital do Exército, e é isso. Né? Pronto-socorro da Santa Casa, aquela correria, então gestão de recursos eu já entendia, gestão de pessoas eu já entendia. Pra você ter noção, cara, foi uma época de crise que a gente viveu, né, na Santa Casa, foi um pouquinho antes de vocês entrarem, mas no meu internato a gente tinha muita falta de exames e medicações. E no meu R1 R2... que foi lá pra 2017, não foi mais ou menos essa época? Que foi a segunda crise. Que foi uma das que a gente... não sei se o Gui, mas eu entrei em 18 lá. A gente acompanhou essa. Então, vocês acompanharam. Então, assim, eu passei minha residência inteira, 2 anos, ou tendo sódio ou potássio, ou era um ou era outro. Nossa. Tá? Eu passei os 2 anos sem PCR. Tá? Meu Deus. Sem PCR. Fez febre ou não fez? E por vários meses sem bilirrubina, assim, a gente fazia só quando realmente era necessário. Então você acabava aprendendo. E hora você tinha antibiótico X, hora você só tinha o Y, você tinha que saber mudar. Então legal que eu já tinha esse conhecimento prévio, né? Sobre a equivalência de antibióticos. Mas todo o resto
que assim, a gente está muito mal acostumado, entre aspas, a ter os exames complementares na mão, a gente acaba não pensando muito, a gente acabou tendo que dar um passo atrás para pensar na clínica do paciente, olhar ali realmente dia a dia, levar ele para a janela, botar o olho nele e ver se tá piorando ou não a icterícia, entendeu? Fazer propedêutica básica ali. Muito bom. Foi muito interessante. Estetoscópio e mão no paciente. Foi muito importante pra gente ter essa visão também, entendeu? Sim. Então, acho que o legal da Santa Casa, que eu já ouvia antes mesmo de entrar e mais ainda depois que eu entrei, é que a gente se vira em qualquer lugar. É isso que é interessante. A gente se vira em qualquer lugar com qualquer recurso, né? É verdade. Então, sim, foi bem... Um foi divertido, bem difícil, mas divertido e interessante de fazer a residência. Não, e eu, sabe, fazendo um parênteses aqui, agora que eu tô acabando, já falo pra galera, sempre gostei de ir, chegar no plantão, sabe, quebrar aquele gelo, dar uma risada. Tipo, você olha, chega lá, vê os moleques, os R1, né, o grupo meninas, enfim, né, você chega lá, você chega pra ajudar eles de noite, no plantão deles, a listinha ali, cada um com 15 nego. Aí é IC descompensado, neutropenia febril, sabe? Você vai elencando, assim, dor torácica, coisa. Você fala, nossa, aí do nada uma nefrolitiazinha no meio que você fala, puta, graças a Deus era só isso, né? E aí, tipo, você olha o cara, pô, R1, 15 nego nas costas e... Você sofre, mas é o que te faz crescer, né? Então eu fico feliz que eu pego os moleques toda hora. Tô tirando foto agora. Tudo que é fotinho pra gente lembrar, assim. E aí você falando dessa parte de ser divertida também. Pô, esses dias, sabe, R2, que às vezes nem deu tanto plantão junto e tal, mas a gente, putz, casou da gente dar um plantão junto, porque é tanta gente. Aí me manda uma mensagem tipo, pô, ontem foi um plantão muito massa, obrigado. Aí me encaminha um meme, sabe aqueles memes dos caras? Como os caras acham que são os médicos trabalhando. Aí, tipo, 2 caras sérios aí, como são os caras... É isso, que é difícil, tem que descontrair. Mas, pô, foi legal então. Mas então no R2 você já tava com essa mente, mas não foi por uma preparação assistencial que você deu gás, assim, né? Porque isso, também é puxado. Foi exatamente isso que você falou. E aí, nessa situação, quais eram as opções que você tinha para dar esse passo para frente? Você lembra das provas que tinha para fazer, os cursos possíveis? O que você tava olhando? Sim, aí isso eu comecei a olhar no meio para frente do R2. Eu já sabia que eu não queria prestar sub-especialização, mas tem Proasa, por exemplo, sim, tem a residência do Sírio, tem algumas formações, né, de residência mesmo, né, em gestão. Aí eu fiquei pensando, pô, será que eu vou fazer isso? Eu fiquei realmente encucado, assim, ou será que eu vou fazer um MBA e eu vou fazer outras coisas, outros caminhos? Acabou que ali no finalzinho, eu já realmente, né, tive ali uma proposta para continuar a ser assistente ali na Santa Casa, no pronto-socorro. E aí eu fui conversar com o pessoal da GV. Fui conversar com, na época, um professor, ainda é professor lá, ainda é meu professor, mas ele estava como coordenador do curso do MBA. E eu perguntei para ele ativamente, falei, cara, é o seguinte, esse é meu objetivo, quero ser um gestor. Estou saindo da residência e fui convidado a ser assistente lá na Santa Casa. Ele, pô, legal. Se você ficar como assistente, pegar uma mão e tudo mais, e continuar e fazer a formação junto com isso, você vai unir a teoria com a prática, né? Então, talvez isso seja mais interessante para você do que você fazer uma residência do zero. Mas tem também os lados bons de você fazer residência e tudo mais. É uma questão muito difícil mesmo. Eu acho que do fato da gente vir de uma faculdade muito tradicional, esse negócio de residência sempre pega muito, assim. Você fala, pô, residência, sabe? Ainda mais hoje em dia que tipo, você fala pós, tem pós de... E é aquilo que a gente já comentou aqui, né? Que tem a pós de endócrino que é muito boa e tem a pós de endócrino que às vezes você fala, cara, não sei se é esse o caminho mesmo. Então, só de falar, a gente tem esses preconceitos por vir de uma faculdade muito tradicional. Quebrá-los é difícil, né? Mas achei interessante, assim, porque de fato a residência é boa, porque é um título de residente, você sabe que vai pingar os 3.500, sabe? Aquela coisa, mas ao mesmo tempo achei interessante a sua colocação mesmo, porque é isso que muitas vezes o pessoal que fala de quem faz gestão, né? É isso, não é fugir da assistência, na verdade é complementar, porque, pô, ficando na Santa Casa, que a gente estava conversando momentos atrás, também permite com que você vá refinando esse conhecimento assistencial, que, pô, 2 anos de residência não é o suficiente para você se formar um ótimo clínico, né? Então, isso é o que eu acho valioso também. É isso aí. A ideia era
né, refinar meu conhecimento clínico, né, ampliar isso. Era um grande desafio, né? Foi um grande desafio na minha vida ser médico assistente, né? Pô, eu cheguei ali nesse momento, né? E realmente eu pensei, pô, cara, eu vou ser colega de trabalho da doutora Sandra. Né? Ela vai ser minha chefe, né? Ela vai ser minha chefe, mas, pô, vou trabalhar com ela, vou trabalhar com o Gudzuki, vou trabalhar com, cara, todos aqueles monstros da Santa Casa, e eu sou um Hellis R2 saindo da R2. Não, aí eu falei, cara, agora é a hora que eu vou sentar e estudar o máximo da minha vida. E foi o momento que eu mais estudei na minha vida. Foi o momento em que eu fui chamado. Eu falei, é agora? É agora que eu tenho que estudar pra, assim, pra chegar perto desses caras, pra ajudar o máximo que eu puder. Não honrar só esse cargo, né? Honrar esse cargo. Porque, assim, a gente ama muito a Santa Casa. Você não vai fazer feio, né? Você não vai, né, não vai diminuir, piorar a Santa Casa. Você quer melhorar. Então você fala, não, é agora. Então caiu uma responsabilidade muito grande, que para mim foi muito grande, né? Um grande desafio, mas que eu aceitei, eu fui bola para frente, né? E acabei, assim, ralando de estudar e percebi que meu conhecimento também ampliou muito, com certeza. Ampliou muito a minha cabeça também sobre o que a gente aprende ali no dia a dia e o que tem na literatura e outras práticas. Eu comecei a trabalhar em outros hospitais, comecei a ver outras coisas, comecei a ler outras literaturas que a gente não estava tão acostumado na Santa Casa. E aí realmente eu fui ali melhorando, crescendo. Mas aí então nesse ano aceitaram o convite da Santa, você estava num dia a dia ali, algum período na Santa. Após era de noite, era final de semana? Então, aí no primeiro ano eu falei, cara, eu quero ficar 1 ano ainda sem fazer formação. Eu decidi ficar 1 ano ainda... Só trabalhando. E focando só. Estudando a rodo. Sim, assim, estudando acho que é uma boa escolha. E aí eu falei assim, não, vou esperar 1 ano, que eu quero realmente me colocar no mercado, eu quero entender como é que são as coisas, quero ter mais experiência. No R2 eu já estava fazendo um trabalhozinho assim de gestão do PS, trabalho bem rápido, assim, pequeno que eu fiz, mas começou de auditoria interna, né? E aí eu comecei a bater ali os códigos que a gente faz, o tempo de permanência e o quanto que a gente conseguiria mudar se a gente mudasse os códigos, quanto que a gente conseguiria melhorar o rendimento da Santa Casa assim, assado. Pô, descobri que se a regra, né, fosse certinha, né, de códigos e tempo de internação, eu conseguiria aumentar em 96% o que a Santa Casa ganha por mês. Isso é uma pegada até hoje, só que vocês acham que isso ficou. Não sei se os R1 sabem. Mostra esse dado aí. Não sei se foi você. Até curioso, porque isso é uma coisa que a doutora Sandra pega no nosso pé, vira e mexe, assim, tal. Até acho que pro futuro a gente poderia, sabe, um dia chamar todos os residentes e ensinar isso. Sim. Mas que circula nos grupos ali, né, com ela e tal. Tipo, porra, na hora que você vai internar um paciente, aí você compensada, você tem que usar esse código, velho, porque às vezes, tipo, pode parecer fácil pra quem tá ouvindo, mas não é um CID, não. Tipo, são códigos, velho, específicos, e assim, começa 2, 3, 4K, 5, 6, aí, o 6 pro 7 muda totalmente. É uma senha. Exato, o quanto a Santa Casa vai receber por essa internação, que é isso que você tá falando, tem o tempo estimado, que são 5 dias, mas você põe lá um cara que é um IC, sei lá o que, o governo vai pagar 3 dias pra Santa Casa, sendo que esse cara vai ficar 14, todos os 11 dias que o cara ficou, aí a Santa Casa que tá arcando com prejuízo, entendeu? Exato. Mas existe essa planilha, eu vou te mostrar, não sei se foi você que fez. Isso existia, assim, durante minha residência, mas eu peguei isso, eu resolvi estudar. E se, né, eu pensei, e se a gente fizesse uma revisão de 100% dos pacientes internados no pronto-socorro? Peguei só os clínicos, peguei um mês inteiro de todos que a gente internou, 100%, e eu fui estudando qual que era o código que ele estava, quanto tempo ele ficou internado. Planilhei isso e fui estudando, assim, estudei pra caramba, eu decorei os códigos, eu decorei... Mas isso como chefe, né? Não, no R2. No R2. Isso no R2. No R2 eu já comecei a fazer, cara. E assim, eu já tinha esse gosto, entendeu? E aí no R2 eu comecei a estudar, eu falei, não, mas você muda esse código, eu já decorei a tabela, decorei quanto que pagava cada coisa, qual que pagava mais, qual que pagava menos, quanto tempo que demorava, né, que tem o tempo mínimo, né, que é metade do tempo estimado. Sim. E aí eu falei, não, se for embora antes do tempo mínimo, a gente não ganha nada, né, pelo código. Então se a gente mudar um código para bater o mínimo e tudo mais, eu fui estudando, eu vi que dava para aumentar em 96% que a Santa Casa ganhava no mês. Nossa, muita grana. Super legal, levei isso adiante. Na época, o Daniel, não posso falar o apelido, né? O Daniel me levou lá, que era chefinho, meu veterano da 46, que era chefinho lá do pronto-socorro, me levou até na auditoria pra gente fazer junto esse projeto e tudo mais. A gente mostrou,
acabou não indo para frente porque é muito mais complexo do que a gente pensa. Sim. Não vou entrar em detalhes aqui, mas não é uma conta que nem eu estou falando de 1 mais 1, não. Sim. É bem complexo esse sistema de financiamento da Santa Casa, né, pelo SUS. Mas eu já fui aprendendo ali, entendeu? Eu já fui pegando gosto ali. Então, no primeiro ano, eu resolvi, primeiro ano eu quero fazer mais projetos, eu quero aprender mais, eu quero ter mais contato antes de fazer minha formação. Então, eu decidi de novo, mais 1 ano para eu ficar ralando. E fiquei como professor na Santa Casa, fui professor da Uninove por um tempão também. Eu lembro de você dar aula pra gente, acho que foi no 6º ano, uma dor torácica, né? O diagnóstico de diferença da dor torácica no PS. É verdade. Eu dava aula para vocês, eu dava aula pro 2º ano, dava aula pro 5º e pro 6º. Que massa. Então, aí eu pegava o pessoal do 6º, eu botei para fazer protocolo, para estudar, para pensar realmente em coisas diferentes do que a gente está acostumado. Não, né? legal. Não só a doença. E aquela coisa jovem também, né? Não que as pessoas que têm muita experiência não tenham o seu valor, pelo contrário, mas é importante ter esse equilíbrio na formação hoje do pessoal mais novo e muito por acompanhar o Gui nesses anos de já ter uma visão um pouco diferente de como residente, da gente falar bastante aqui de formação médica, do quão valioso isso foi pra gente também lá atrás, chegar um cara, sabe, tipo, na pegada, atualizado, sabe, querendo vir, apresentar uma aula que o cara se dedicou pra caramba pra fazer e chegar lá e fazer geral se interessar pelo assunto, porque é isso, o generalista precisa saber os diagnósticos diferenciais de dor torácica, então não é pra você que vai ser clínico, você que vai sair aqui da Santa, você vai dar plantão, vamos fazer isso aqui ser importante, porque é isso, daqui 1 mês que eu Gui agora, meu celular vai tocar pra cacete, se você vai ser, tô fudido, velho. Vai vir de eletro, mano, já era. Não, mas é verdade isso, é verdade, e tanto na parte prática, né, na assistência ali na hora do pronto-socorro, algum preceptor, mas na parte teórica também. Quando você tem um professor que tem uma diferença de idade, de experiência muito grande, isso pode ou motivar do tipo, daqui a muito tempo eu quero ser que nem esse cara, ou pode às vezes afastar, falar, que conhecimento que esse cara tem, eu tô muito longe de ter, eu não preciso. Então, quando tem alguém mais próximo, mais íntimo, e o cara tá te apresentando aquilo, você fala, não, isso aí eu preciso aprender. Isso dá valor, com certeza dá valor. Muito massa. Isso daí, né, da intimidade e da proximidade também de idade, né, de formação. Então, eu tava dando aula para vocês, sendo que eu tava ontem ali naquela posição do 5º, 6º ano. Não, e a vergonha, né, às vezes você fala, cara, eu deveria saber os diagnósticos de diferenciais de dor torácica, mas eu tô aqui na boca do 6º ano e, velho, talvez eu não saiba tão bem e você tem intimidade de virar pro cara e falar, velho, desculpa, eu não sei, pergunta umas coisas famoso na moral ali, que tem um senhor, que o cara é muito brabo e tal, puta, cheio algo de... trivialzaço pra ele. Você não vai perguntar, você vai ficar quieto, né? Dá vergonha. Não, eu tentava justamente, né, quando eu dei aula na Santa Casa e na Inove, ser o mais prático possível, né, o mais tangível que eu tô passando, justamente para passar para vocês, isso aqui é importante, quando vocês estiverem ali com diploma na mão, com CRM na mão, você precisa saber isso aqui, Mastigadinho. Então, eu tentava mastigar e tentava mostrar para vocês assim o mais palpável possível para fazer sentido e para fixar na cabeça, né? Então eu tentava fazer isso com os residentes, tentava fazer isso com os alunos. Então isso foi muito legal para minha formação, né? Eu praticar isso e eu aprender quem eu sou, né? Qual que é são os meus gostos, quais são os meus pontos fortes, quais são as oportunidades que eu tenho ainda de melhorar, né, num lado ou outro. Então, foi um ano bem importante para mim. Mas aí, então, como é que foi esse próximo aí? Você continuou na Santa? Aí continuei na Santa, mas focado nisso, em estudar, praticar e ver lugares diferentes, trabalhando em tudo quanto é lugar, inclusive como professor, né? E aí, no final do ano, eu falei, agora, MBA. Então, eu fiz ali o CEAS, que é o curso mais tradicional da GV, de gestão, curso de especialização em gestão, como é que é? Gestão hospitalar e serviço de saúde. Uma coisa assim. E eu tive, assim, um contato com muitas coisas que a gente não está tão acostumado ali na Santa Casa, que a gente acaba sendo um hospital filantrópico, mas muito SUS. Né? Então, as realidades que eu tive de hospitais de saúde suplementar, de hospitais privados, foi pequena. Assim, foram poucos contatos, mas muito na ponta. Acabou que, quando eu entrei realmente ali no MBA, fiz o curso, ampliou muito o horizonte. Né? E assim, até eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, né? Realmente começou a ampliar aquele leque que eu falei que até hoje está crescendo, né? Eu falei, a gestão é muito mais do que eu pensava, né? Tem muitos mais nuances do que eu pensava.
E foi o ano da pandemia, né? 2020. Então, eu tive 2 meses, 1 mês e meio de aula presencial, espetacular, né? Um lugar muito tradicional mesmo, então se transpira ali o academicismo e conhecimento, bem legal de lá. Mas, putz, no segundo, terceiro mês eu tive que fazer online. E aí a pandemia, né, pegando fogo. Santa Casa a gente teve que fazer os nossos protocolos, a gente teve que fazer nossos fluxos, e aí que eu comecei a fazer, também, né, me inteirar ali junto com a doutora Sandra e tudo mais, e os demais chefes, a fazer ali processos, né, mudar processos e estudar processos, terem outros indicadores de saúde, começar a estudar isso e ver o que você vai fazer com esses dados, né? Tá bom, você tem um dado na mão, o que você vai fazer com isso? Que tipo de ação você vai tomar sobre isso? Que resultado você espera? Tudo isso eu acabei tendo na prática, né? No ano de pandemia. Então, não só foi um ano da parte assistencial muito desafiador, recursos, medo, né? Não preciso ficar citando tudo aqui, mas do ponto de vista de gestão foi muito rico para mim. Muito rico. Então, eu comecei justamente que nem o coordenador do curso falou, unir a teoria com a prática. Foi muito legal. Então, eu fui crescendo, e nesse mesmo ano, no final do ano, eu fui chamado, né? Fui convidado a fazer parte da Redditor. Então, eu comecei lá como coordenador do pronto-socorro, no meio da pandemia, e ainda no meio do MBA, né? Tava no meio. Tava no meio. Porque são, tipo, 21 meses, é um negócio assim, tipo, um ano e meio. Um ano e meio. E aí, não tinha terminado ainda. Então, eu continuei nessa formação, continuei aí nessa teoria com a prática, só que agora na saúde suplementar. Na maior empresa de saúde da América Latina, né? De hospitais privados da América Latina. Bem massa mesmo. Né? Então é gigantesca. Então, e aí o leque tava... Aí fiz assim... Nossa Senhora. Ampliou absurdo, né? Então o recurso mudou muito, o tipo de recurso que eu tinha, o tipo de gestão, né? Como é uma empresa muito antiga, né? Então é muito maduro esse lado da gestão, mas... ainda uma empresa também que está crescendo muito rápido, então tudo ao mesmo tempo vai se adaptando, não é uma coisa estagnada, tradicional, né? Que já tem uma formulinha, não, tem as fórmulas, né, de sucesso ali, né? E o que eu acho legal, eu não sei o que foge também do que você pode ou não compartilhar, mas assim, de forma bem abrangente, na verdade, o quão valioso também é esse contato interno, né? Porque eu acho que assim, já é um negócio tão grande que mesmo só lá dentro dá pra trocar muita figurinha, dá pra você conhecer muita gente, aprender muita coisa, fora isso que eu imagino que deve ter um estímulo também do pessoal que tá lá dentro conhecer coisas fora, outros grandes centros de saúde, sei lá, do Brasil, ou de outros lugares do mundo que funcionam, que tem uma pegada semelhante, né? E o quanto isso também deve fazer parte desse leque que você está comentando de... É isso aí, porque antes mesmo de entrar no hospital, eu passei 1 mês fazendo como se fosse um estágio em outros hospitais. Eu fui aprendendo com outras pessoas, outras práticas, outras realidades, né, dentro da rede, antes de ir para o meu hospital. Então, eu já comecei o meu leque aí, né? Eu comecei justamente a trocar informações e a trocar experiências de outros hospitais para depois usar num terceiro hospital. E o linguajar de gestão é benchmarking, né? Você começa a fazer um benchmarking interno dentro da Redditor. Você fala com farmacêutico, você fala com intensivista, você fala com enfermeiro, você fala com gestor, você fala com o cara da ponta, você fala com todo mundo. Você tem muito acesso, né, a uma gama de informações, experiências diferentes, visões diferentes que ajudam a você realmente olhar soluções mais fáceis para quando você for para o seu hospital, para a sua área. Né? Ajuda a você ver as boas práticas, né, que tiveram bons resultados e tentar aplicar no teu hospital, na tua unidade, né, de negócio. Então, foi muito legal isso. Quando eu entrei, não só é gigantesca, como eles me colocaram... Faz parte, lugares, né? Para aprender, para rodar. E isso, nossa, já ampliou bastante. O famoso assim. Tesão, né? Boa, velho, você tá louco. Tesão. Posso falar então? Então tá bom. Lógico que pode. Deu muito tesão, cara. Tesão, deu muito tesão de aprender. E essa fome de conhecimento, de aprender, ela nunca me deixou. Cada vez mais eu tenho essa fome e tenho esse desejo. E de fato, assim, eu tive na Redditor uma grande mãe, um grande local não só para eu aplicar, mas para eu aprender também, né? Então, foram as duas coisas. Eu consegui ali
junto com as pessoas que eu fui conhecendo, junto com as pessoas que foram me acolhendo, dentro do meu hospital, olhar todo o macro, todas as áreas, né? E aprender, que nem foi lá no Hospital do Exército, aprender cada setorzinho, como é que funciona e como que as engrenagens, né, se juntam para... Não, mas que legal. Eu não imaginava que tinha existido assim, que nem você colocou, talvez no primeiro mês, um estímulo a conhecer algumas coisinhas, mas que mesmo ao longo, imagino que desse ano, que foi esses meses que foram quando você estava conciliando o MBA com trabalhar lá, e enfim, aí acabou, aí talvez, que é o que eu quero saber no próximo ponto, em algum momento você de fato largou talvez essa pegada tanto assistencial ou talvez na Santa Casa, né? Teve que fazer mais uma escolha ali, mas que mesmo assim na sua progressão de carreira lá dentro você foi se envolvendo em conhecer vários aspectos do funcionamento ali do negócio, né? Na verdade, né, uma coisa que eu acabei não comentando aqui, Pedro, foi bem difícil para mim, porque no momento que eu fui chamado para Edidor, não tinha como conciliar com a Santa Casa. Então foi um momento, na verdade, que eu tive que separar também e escolher. E eu escolhi por esse motivo, para crescer, para ter outras experiências, para ter outros caminhos, né? E foi bem doloroso, assim, porque eu gosto muito, até hoje, muito da Santa Casa, eu gosto muito do pronto-socorro, muito da doutora Sandra e de todos os chefes de lá. Então, assim, foi difícil pra mim, foi doloroso falar com a doutora Sandra. Nossa, imagina essa conversa. Eu queria sair, esse vídeo vai ser, putz, mas foi bem importante mesmo, né? Eu ia atrás desse desafio, desse novo desafio dessa nova carreira. Mas eu digo, lá você permaneceu com contato com assistência, né? Na Redditor. Sim, eu acabei sendo como a doutora Sandra, né? Eu fui o coordenador junto com outra colega e outros colegas que depois foram juntando com a gente, coordenador do pronto-socorro. Então a gente tinha que garantir que tudo funcionasse, né? Sim. Dentro da Santa Casa eu acabava indo mais para a ponta, eu cuidava de certos processos, mas eu cuidava muito dos residentes, dos pacientes, dos exames, né? Acabava que a doutora Sandra que organizava toda a gestão do pronto-socorro, né? Nas costas. Então, aí não, mas eu tive um pronto-socorro meu, né? Que aí eu acabei tendo que fazer a gestão junto com uma colega. E aí sim, que desafio que é, né? Você agora é seu, a equipe é sua, tudo que acontece tá nas suas costas. Então, o resultado bom ou ruim é culpa sua, entendeu? Senhora. É mérito seu, mas óbvio que também com os demais, né? Mas deu errado também é culpa sua, entendeu? Lógico, muita responsabilidade. Nossa, baita responsabilidade, baita desafio, mas foi muito legal. Tive aí, graças a todas as pessoas que trabalharam comigo até hoje, né? Principalmente da enfermagem, os médicos, outros gestores, os diretores da época, me apoiaram muito, me acolheram e tudo deu muito certo. Assim, eu vou falar que, em resumo, é difícil, mas é muito difícil, mas o resultado também é muito bom. Né? Então, high risk, high rewards, né? Big rewards. Então, seria tipo isso. Acaba que eu tive muito prazer de trabalhar ali, muito prazer de criar novas coisas, de olhar novos processos, de olhar novas soluções, aprender enquanto eu estava aprendendo ali na gestão da GV e ali na ponta como coordenador. E acabei crescendo, ampliando ali meus horizontes e fui chamado, né, fui convidado depois para ser gerente médico, fazer parte da diretoria e posteriormente, como diretor médico, é o cargo que eu estou hoje em dia. Diretor médico da unidade. Deve ser uma loucura. Deve ser dificílimo. E aí, como é que vocês estão partindo aqui já chegando, enfim, para o fim do episódio, né? Como é que então foi toda essa transição, assim, dentro disso, de não quero ser muito invasivo, mas o que você pode compartilhar do que de fato é a tua atuação hoje, que eu acho que entra naquilo que a gente conversou no começo do episódio, né? Do mundo da gestão ser tão grande que às vezes quem escuta tem dificuldade de entender o que é então no dia a dia que você está fazendo. Qual é o seu dia? Exato, o que você está fazendo e como você conciliou então essa questão de acabado ali, né? O MBA, de racionalizar, vou fazer um mestrado, continuar lá. O que é que te encantou mais os olhos para você estudar? Eu acho que assim, quando eu entrei na diretoria, né, como gerente, era difícil explicar para as pessoas, até do meio médico, né, o que eu faço no dia a dia. Tá bom, mas o que você faz? Que nem vocês falaram, qual que é o seu dia a dia? Você cuida de papeladas, você responde e-mail, você participa de reunião? Não, na verdade, você tá ali na ponta, você não tá só ali na salinha da diretoria. Pelo contrário, você tá ali dando a mão para todo mundo na ponta, olhando de cima e indo para baixo para
melhorar processos, pessoas, treinamento, olhar a estratégia e levar a estratégia para a ponta. Né? Mas eu digo, então você pega lá os indicadores sem ver uma coisa que está deficitária. Tipo assim, algum lugar que o processo não está bem feito. Tanto que ou se perde muito dinheiro, aquilo no custo-eficiência ali não está legal. Aí você fala, então é uma temporada de estudar isso, identificar como isso pode melhorar, acabado esse processo de montar um plano, implementá-lo e checar o resultado, vamos partir para um novo projeto. Só que conforme você também vai crescendo nessa escala administrativa, isso vai ficando mais macro, mais né? macro. Então é exatamente isso que eu queria chegar, que é a parte mais legal da gestão. É você mergulhar nos processos. Então, eu chegava lá na nutrição e falava, me ensina como é que é teu dia a dia. E eu, como gestor, aprender ali na ponta o que o gestor e o que a ponta faz na nutrição, como que são os processos, como são as relações entre as equipes. E aí você identifica, tá, legal, isso aqui funciona bem, mas isso aqui eu acho que dá pra gente melhorar. Aí a pessoa fala, pô, é legal, realmente, e se a gente fizer assim? Ela mesma dá uma sugestão. E é muito importante que você leve isso para realmente cada área. Você não é você ali sozinho, você não é chefe, né? Muitas pessoas falam, você é chefe agora. Não sou chefe. Eu tô aqui junto com vocês. A gente tem que fazer isso junto. Né? E muitas vezes eu vou facilitar o caminho para a gente chegar no nosso objetivo. Ou eu, como líder, né, eu vou falar, o objetivo é esse. E aí vocês vão me ajudar a chegar lá. Então, é uma interdependência constante. E precisa do engajamento de todos. Então, a parte mais legal que eu diria do meu dia a dia, principalmente, né, como gerente e diretor, né, que eu estou mais macro, é ir para a ponta, olhar o processo, aprender o processo com quem faz, ver as oportunidades, fazer ações nessas oportunidades, fazer ações de melhoria, planos de ação. Você vê isso começando, pegando corpo. Aí você olha os indicadores, realmente, indicadores de qualidade, de segurança, indicadores financeiros. Você vê eles melhorando, você vê assim, o gestor ali, a ponta, assim, engajados nessa melhora e felizes com essa melhora. Nossa, isso me emociona de um jeito. Teve uma reunião que, assim, depois de um mês, que a gente ficou exatamente nisso, Pedro. Exatamente indo para a ponta, olhando todos os processos, a gente não estava com os resultados tão legais. Putz, e sofrendo muita pressão, todo mundo, né? Muito pressionado para a gente melhorar. E todo mundo muito engajado para melhorar, assim, muito irritado de estar com esse resultado negativo. Ninguém estava feliz com isso, ninguém estava tranquilo com isso. E depois de um mês, mais de um mês, desculpa, depois de 2 meses que a gente ficou assim, fazendo as ações, acompanhando e aprendendo o que dava certo, o que dava errado. Em menos de um mês a gente já mudava o rumo. E indo, e todo mundo junto, assim, um olhando o indicador do outro. Então, pronto-socorro olhando da UTI olhando também o da internação, fazendo reunião semanal, olhando se o resultado melhorou, se a nossa ação deu certo ou não, um apoiando o outro, dando ideia nas coisas do outro, e sem assim puxar tapete, sem cutucar. Sim. Não, pelo contrário. Só colaborando mesmo. Colaborando. As situações de ganha-ganha. Você ganha, eu também ganho. Vamos fazer aqui, vamos negociar aqui melhor esse processo também. Eu não quero te ferrar, mas eu também não tenho perna. Então, vamos fazer de uma forma que seja melhor para nós dois, para o nosso processo melhorar. Isso ter um resultado ali na ponta e nos nossos indicadores. Cara, depois de 2 meses, a gente começa a ver a curva de melhora. A gente numa reunião, todo mundo reunido, assim, feliz, comemorando, chorando, assim, gestor, gerente, diretor, todo mundo chorando. Cara, foi... Aí no dia seguinte os caras, agora começa outro. Mas é isso. Assim, o mais legal é você olhar, na minha opinião, olhar os processos, você aprender com as pessoas, você provocar melhorias e você vê o resultado. E você vê o paciente feliz com isso, você vê o gestor feliz com isso, você vê todo mundo que está na ponta feliz com isso. Isso é a coisa mais feliz para mim na gestão. Você resolver problemas, você gerir ali os seus recursos, suas pessoas para ter resultados melhores. Eu acho que é esse o grande X da questão, né? Identificado isso que todo mundo está cansado de ouvir, do sistema de saúde saturado do ponto de vista dos médicos em burnout, os caras incomodados com a quantidade que recebe, o paciente incomodado com a qualidade do tratamento, assim, ninguém tá feliz. Pô, você tá lá, junta, óbvio que ninguém vai fazer isso sozinho, mas junta um time que desenvolve ali um processo, resolve que, claro, você vai colocando um tijolinho de cada vez, né? Você não vai transformar essa chave com tudo, mas
indo devagarzinho, mudando cada coisa. Pô, o cara que você resolve a vida do cara que tá no PS, que sei lá, às vezes tinha 1 bilhão de ficha e tava foda porque tava saturado, atendendo muito rápido, sei lá, alguém tem uma ideia que melhora, e o cara que ficava na observação tanto tempo que o médico do PS era responsável por ver, sobe mais rápido pra UTI, então o paciente a menos, aí o cara, sabe, que é um pouco disso. Muito massa, velho. Tá doido, velho. Que legal. Parabéns. Deve ser muito gratificante mesmo, assim. E a questão do mestrado, como é que... E aí, justamente quando eu virei gerente, eu já tava com isso em mente, né? Demorou, então, assim, alguns anos após o curso. Eu terminei no final de 2021, né? E aí, em 2022, eu justamente fiquei pensando qual que vai ser o meu caminho a partir de agora. Sim. O que eu vou fazer? Mas eu quero fazer recente. mais formação em gestão. E aí, né, na GV tem um mestrado profissional em gestão para competitividade em saúde, que é o que eu estou fazendo. Então, ele é bem atualizado, ele é bem diferenciado. Sim. E acabou que ele não é só um mestrado acadêmico, ele é profissional. Então, você tem aula ali, você tem contato com pessoas graduadíssimas. Assim, eu só tive aula com diretor daqui, diretor dali, cara do Fleury, cara da Mil, o cara da Redditor estava lá também, deu aula, sabe? Pessoas assim, do ANS, diretor da ANS, empreendedores diversos, assim, que passaram pela GV, passaram por onde a gente estava, médicos, se acaba abrindo a cabeça de um nível, cara, que, assim, hoje em dia eu me sinto outro gestor ainda mais por causa disso, né? Porque tive toda essa experiência prática, toda essa parte teórica anterior, e hoje em dia eu acho que eu tô aprimorando muito, né? Tô refinando, como se fosse o R2 daqui, tô refinando a parte da gestão. Então, tenho aí um projeto, né, que eu quero levar para frente. Já estou terminando o primeiro ano do mestrado. Se eu seguir por esse caminho, vai ser na colaboração multidisciplinar de um hospital, na inovação digital da própria gestão hospitalar. Então, isso é um conceito lá do toyotismo, né? Que Sim. lá na ponta eles iam, o gestor ia lá na ponta e falava com o operário. Falava, olha, como que a gente faz para ter mais segurança aqui? Ou para ter mais qualidade, ou para ter mais eficiência nesse processo? O que vocês acham? O que vocês dariam? Se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês fariam, né? Então, isso a gente acabou no meu hospital fazendo em uma série de processos diferentes, um aqui, um ali. Mas cada as equipes mesmo multidisciplinares que deram as ideias, e a gente junto ali como gestor facilitou essas ideias ou pôs em prática essas ideias e criou uma série de inovações digitais mesmo, automação no hospital, que acabou ganhando segurança, qualidade, eficiência, confiabilidade nas informações e assim, melhorou absurdo a qualidade de vários processos. Do nosso trabalho mesmo, a gente começou a dar atenção para coisas que a gente não conseguia dar atenção. Então, isso em várias equipes diferentes. Então, é isso que eu tenho, né, realmente tesão. Nossa, é isso que eu tenho a paixão. Eu gosto de melhorar realmente tudo, assim, melhorar o dia a dia de todo mundo, sabe? Principalmente de quem tá lá do teu lado. Do enfermeiro, do médico, do físio. Porque você melhorando isso aqui, vai consequentemente melhorar a vida do paciente. Você vai melhorar a segurança, a qualidade, você vai ter um desfecho melhor para os pacientes, assistencial mesmo, falando. Então, a partir daí que eu realmente comecei a ter esse interesse. Pô, preciso fazer mais formação em gestão, vou fazer esse mestrado. Perfeito, foi a melhor coisa que eu fiz. Tô super apaixonado pelo que eu tô fazendo. Trabalha pra cacete. Trabalho muito, estudo muito e assim, acho que eu nunca vou parar. Acho que é uma assim, acho que o desfecho aqui de toda essa nossa conversa é essa, assim, nunca pare de estudar, nunca pare de se aprimorar, né? E você tá um ano parado, né? Não quer dizer que você não tá aprimorando, você não tá aprendendo, crescendo. Eu cresci por conta própria, saí ralando. Saí ralando de criar projetos, de experimentar, entendeu? E de sair trabalhando com várias coisas. Eu comecei a trabalhar em tudo. Sua cabeça não parou. Minha cabeça não parou um minuto. E a experiência que eu ganhei a partir daí é o que me trouxe onde eu estou hoje também. Muito e massa. É legal que eu percebo muito agora na sua função atual, principalmente, um pilar de liderança muito importante.
E olhando toda essa história que você contou pra gente, eu vejo como você estabeleceu relações tão diversas que acho que a característica comunicativa ficou muito... Claro, e ficou muito natural, porque você se relacionou no hospital militar, você se relacionou no hospital tradicional, você agora se relacionou no hospital particular, você fez gestão, você falou com pessoas que têm nem sempre a formação médica, às vezes uma formação do ramo da economia e da finanças. Isso aí. Então você chega agora na equipe multidisciplinar, que nem você falou, e você consegue liderar eles, você consegue entender todas essas relações. Pô, muito legal. A famosa resenha, né? A famosa resenha. Ai, que legal, Eduardo. Obrigado, viu? Realmente passou voando, assim. Pena que a gente vai ter que cortar. Mais uma vez aqui nos bastidores, enquanto você tiver tempo, eu vou sugar tudo que eu posso. Mas obrigado por ter vindo aqui, adorei. Que bom que deu certo aí. Né, Gui? Então, pena que o Brunão não tava, que mais uma vez foi uma... Ele perdeu essa. Perdeu. E obrigado mais uma vez, sério. Você foi espetacular aí. Se tiver algumas palavras finais aí pros nossos ouvintes... Bom, gente, primeiro agradecer, Pedro, Gui, cara, espetacular, né? Eu adorei aqui o local, adorei o projeto de vocês. Acho que esse empreendedorismo é importante, que todo mundo, né, se identifique com vocês, né? Vocês jovens, saídos da Santa Casa, fazendo residência, já assim, olhando realmente fora da caixinha, né? Pensando fora da caixinha. Acho que é isso. Tem valor em qualquer tipo de formação, qualquer tipo de empreendimento. Importante é você não parar, importante é você dar as caras, né? Ter coragem. Então, acho que posso deixar de mensagem aqui no finalzinho é isso, assim. Eu tenho uma carreira totalmente não ortodoxa, né? Não tradicional. E sou muito feliz com isso, sou muito satisfeito com isso. Acho que eu não seria feliz assim se eu estivesse fazendo de outra forma. Uhum. Então, tenham coragem, tenham tranquilidade, mesmo que vocês ouçam coisas diferentes, de que os caminhos são muito amplos. Dentro da medicina e dentro da gestão, como eu disse, um oceano... Vem que tá quentinha, Eu quero que venha todo mundo não, porque eu quero espaço pra mim. Tem espaço pra todo mundo. Brincadeiras à parte aí, acho que essa é a ideia, né? Tipo, a gente quer aqui simplesmente mostrar que o caminho que você escolher pra você, ele é possível, você vai conseguir chegar lá. Só que a ideia, na verdade, é dar esse estalo, né? De que, pô, então pra cá eu posso ir, pra cá eu posso ir. Ou se não nem todo mundo que veio aqui, nenhum desses é o caminho parecido que você quer fazer, faz o seu, mas vai com, sabe, a faca, vai grande, sangue no olho pra fazer acontecer. E tamo junto, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Falou!